E vem conferir a crítica do filme Drop, Ameaça Anônima. E eu conferi um filme que chegou recentemente nos cinemas chamado Drop, Ameaça Anônima. Mais um daqueles filmes que tenta utilizar a tecnologia presente na nossa vida para colocar num filme meio que de suspense barra terror. No caso desse filme, a gente acompanha uma mulher que está saindo no encontro com um homem. A partir daí parece que tudo vai ser normal, até que ela começa a receber mensagens estranhas dentro do seu celular, onde a pessoa parece que consegue saber onde ela está, observar quem ela é, saber seguir da sua vida e até saber coisas dentro da sua casa, onde está sua irmã e também seu filho pequeno. Então a partir daí começa essa corrida contra o tempo de uma mulher que não pode revelar para ninguém o que está acontecendo e tem que tentar descobrir quem é a pessoa dentro daquele restaurante que ela está, que é que está seguindo ela, que é que quer algo dela. E bom, eu acho que o filme já começa errando. E ele já começa errando porque ele mostra uma cena que pra mim deveria aparecer só na conclusão. Se você não mostra essa cena inicial, o filme só começa apresentando a personagem, mostrando ela indo pro encontro. Eu acho que aí já criaria um mistério maior de por que esse homem tá atrás dele? O que está acontecendo? Essa mulher tão boa e tão pura que parece que não faria mal pra ninguém. Quem é ela? Ela só parece ser uma psicóloga. Só que quando você já mostra aquela cena inicial, você já cria alguns pré-julgamentos sobre a personagem que eu não acho interessante e que acaba colocando suspense um pouco à prova. Porque você fica... Essa ideia de você pensar só no quem ela é, uma pessoa tão incrível, e ter aquele plot twist talvez no final de pensar, nossa, é realmente aquela ideia de nem todo mundo é o que ela parece, seria super interessante. Mas não, essa cena inicial pra mim já começa um erro. Depois, quando o filme vai se desenrolando e apresentando mais os personagens, apresentando mais os personagens secundários, acaba acontecendo que a gente, como público, vai acabando se interessando um pouco mais. Vai acabando gostando da personagem principal, porque a atriz é boa e ela é carismática. Quando ela acaba mostrando um pouco mais de quem ela é, também é interessante. E o filme também acerta quando ele vai apresentando vários personagens pra gente, ao longo do filme, ficar duvidando quem é quem. O problema do filme começa a partir realmente de quando o segundo ato dele acontece, na parte do meio, na parte de desenvolver essa história. Porque depois que a gente já sabe que quem ela é, os possíveis suspeitos que existem naquela sala, e também a ideia de que o celular dela foi quase clonado, a ponto de um cara praticamente mandar nela, estava me mantendo interessado. Mas a metade do filme eu acho que o diretor mostra as suas piores qualidades e o roteirista também. Porque o diretor ele escolhe uma boa locação para poder ser esse filme, que seria no restaurante, no topo de um prédio, e mais do que isso, num lugar não tão grande. Então o filme ficar preso praticamente ali, ele faz com que você crie uma certa tensão. Mas o diretor, mesmo que com a trilha sonora sempre muito agitada, sempre muito acelerada, para fazer com que o público como um todo tenha essa sensação de, olha, o tempo está passando, por outro lado eu acho que o diretor em si não consegue utilizar tão bem o cenário assim. Você vê que carece de uma direção melhor, de usar um pouco um cenário que já não é muito grande, mas com potencial de ser muito mais explorado. E o mesmo vale para o roteirista, porque o roteirista ele tem uma boa ideia em mãos, ele até certos pontos ele consegue trabalhar bem, mas quando você vai além disso, você vê que é um roteirista que ele não consegue utilizar aquela ideia bem. Quando ele desenvolver as ideias, ele não consegue. Ele apresenta bem, mas na parte de desenvolver ele não consegue. Então, alguns viradas que tem no filme, você vê que são um pouco forçadas, e até a ideia do celular é forçada, porque ao longo do filme, você percebe que até o celular, que era a ideia de ser um mecanismo para o filme desenrolar, ser interessante, no fim você vê que vira um artifício de roteiro para tentar encobrir erros e falhas de roteiro que o roteirista não conseguia consertar sozinho. Então, até esses pontos positivos começam a ficar ruins. Por isso que eu falo que o meio do filme, ele quase me perde. Ele não me perde, porque ele ainda tem algumas boas sequências de direção e porque a personagem principal, com uma boa atriz, consegue me vender a ponto de eu ficar interessado de continuar no filme e continuar interessado para saber o que vai acontecer. Mas o roteiro em si, ele acaba colocando situações dentro do filme que a gente, como um público, fica pensando, aí você quase me perdeu, aí você poderia ter feito melhor. E alguém vai falar, ah não, mas é um exagero que é aceitável no cinema. Eu não acho que é aceitável nesse caso. Eu não acho aceitável porque é muito roteirista
protagonista praticamente implorar para você como público aceitar que ele não consegue fazer algo básico e que a partir daí você tem que aceitar. Você tem que ver que, tudo bem, eu vou aceitar porque você não consegue. Não, ele usa recursos ao seu bel prazer como ele quer. Então essa metade do filme ela ainda não é ruim, mas ela é uma parte que você já pensa, nossa, tem muita coisa que poderia ser muito melhor. Essa parte poderia ser muito melhor dirigida. Essa parte poderia ter um roteiro muito melhor. Poderia usar muito melhor esses personagens secundários, porque essa é a parte essa parte do meio é a parte que vai aumentar a tensão e ao mesmo tempo vai começar a dar mais pistas pra gente como público tentar adivinhar quem é o verdadeiro culpado ali, quem é aquela pessoa que realmente está brincando com ela e que está no restaurante. E pra mim, ele não consegue desenvolver isso. E o final eu não gosto. O final do filme eu realmente não gosto. Se a metade ainda tem muita coisa que se salva, o final eu não gosto. Não gosto da revelação de quem é, como ela é feita. Eu também não gosto muito de como concluiu o filme. Até com a ligação com a primeira cena, que pra mim ficou um pouco forçada. No fim, Drop, Ameaça Anônima, ele consegue te prender um pouco no suspense pela trilha sonora. A escolha da ambientação é interessante. A atriz principal é boa e a personagem é legal. A ideia do filme em si não é ruim, mas o seu desenvolvimento a partir da metade, o seu final, acaba fazendo com que o filme vire ruim pra mim. E por isso que eu fecho o filme Ameaça Anônima com uma nota 4 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme Ameaça Anônima? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.